Não, hoje não, Emerson. Fica tranquilo, Emerson. Ah, que legal, Jaime. Que legal. A entrevista genial foi tranquila, né? Acho que foi bacana. É curtinha, mas dá uma visão boa do todo, né? Ah, tá vendo, Paulão? Você é mais rico que eu, cara. Ah, eu tenho uma Canon Day, mas K de 8, né? Nem carbono, é alumínio. A minha C3 é de alumínio, de carbono. Fala, Ezio. Boa noite, meu querido. Ó, quem não viu a palestra da Genial tá nos grupos, no News, tá? Foi bem legal. A parte 1, depois vai ter a parte 2 ainda. Ó, mas você fala, Evandrão, quando eu era moleque, cara, eu entregava jornal com uma barra circular, bicho. E era da hora, mano. E eu ainda tinha um walkie-talkie, que era aqueles rádio amador de mão, e aí eu ficava falando com os caminhoneiros. Achava que era um caminhão, né? É nóis, Renatão. É nóis. Dá uns minutinhos pro pessoal chegar e já começa, tá? Fala, Rossato. Já vai começar? Ó, Bona Coça. Quando uma coisa é boa, ela é boa na coisa. Quando ela é ruim na coisa. Good night, ladies and gentlemen. Olha o HP, rapaz, gastando, né? Vai padrão acompanhamento, né, Botelho? É nóis. Fala, Igão. Ah, o Igor, já chegou em Minas, Igor? Eita, pô, hein? Não, esquece meu queijo, hein, meu queijinho. Ah, sou dessas, HP. Ah, cachaça também. Cachaçinha é bom, muito bom. Mas o Luiz Felipe trouxe a cachaçinha pra mim, já foi tudo, mano. Cachaçinha com mel, rapaz. Inventei que tá doente. Ô, meu querido, saudade de você, Augustão. Em breve estaremos visitando novamente. Ô, fala assim não, José.
mais 2 minutinhos a gente começa aí, tá? Fala, Paulão, boa noite. Marvel, boa noite. Ferrugem, fecha as portas, por favor. Quando tá sozinho, quem vai esquentar? Hoje que a gente aprende o verbo to be? Yes. Yes, my friend. Of course. Tá calor sim, Marlon. Tô pensando até tirar a camisa aqui. É? Magrinho. Adoro. This book is on the table. Boa noite, Jeff. Aqui emagreci. Olha lá, Alexandre, 10 quilos ao ano. Treinando em casa. Mountain bike speed. Volta a treinar. Aí sim. E a gente vai ter o uniforme da Latos, tá? De ciclismo. Em breve. Gravação iniciada. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Boa noite pra vocês aí. Cadê as meninas aí? Cadê? Ah, boa noite, Helena. Boa noite, Luci, Alessandra, Simone. Cadê o resto? Silvia, Tati. Oi, Tati. Feliz aniversário, Tati. Muita paz, muita saúde na sua vida, muita luz, né? Que continue guerreira, né? Essa pessoa de coração grande, que gosta de ajudar todo mundo, viu? Parabéns mesmo, de coração para você. Muitas felicidades para a vida, tá? Que você continue sempre firme e forte aí para enfrentar todas as diversidades da vida e superar todas elas e se tornar cada vez mais forte, viu? Beijão enorme no seu coração. 18 anos, né? 18 anos você nunca vai esquecer, viu, Tati? Já pode tirar a carteira. Nos encontramos na Summit, hein, Tati? Não só Tati, todos vocês. Ah, Tati é foda, o resto é moda. Boa. Bom, parabéns, viu, Tati? Parabéns mesmo. Pessoal, vamos lá. Vamos começar aí a nossa aula 2. Ainda, vamos dizer, ainda estamos na fase moderada, né? Na fase em que a gente está vendo só teoria, é a parte tranquila do curso, né? É a parte que a gente começa a conhecer um pouquinho mais sobre como funciona todo o processo de mercado, para depois a gente começar a ver a parte operacional, que é a parte pesada do curso, é a parte mais puxada, né? Então, mas é importante a gente ter uma base, né? E essa base vem de umas aulinhas teóricas aí, tá? Hoje a gente vai falar de algumas coisas que são interessantes, que é conceitos básicos de mercado, que para alguns deve ser chover no molhado, né? Mas que para outros é bem interessante, né? Pessoal que principalmente não tem muita experiência no mercado ainda. A gente vai falar sobre os índices americanos, sobre as bolsas americanas, e a gente vai falar
Gravação em andamento. O cara do carrinho até hoje não entende, não deve entender o que a gente faz aqui, certeza. Mas enfim, brincadeiras à parte, a profissão de trader é difícil explicar para quem não é de dentro do mercado. Quem está fora é fácil. Quem está dentro do mercado é fácil, mas quem está fora do mercado é muito difícil se especificar o que é a profissão de trader. Aqui no Brasil, a profissão de trader nem é legalizada, né? Tipo, não é considerada uma profissão. Nos Estados Unidos, para você ser autônomo, você não precisa de nenhuma certificação e tudo mais. Mas se você quer trabalhar numa mesa proprietária, se quer trabalhar num banco, você precisa ser certificado, né? Então, a profissão de trader nos Estados Unidos é uma profissão regulamentada na qual, para você atuar nessa profissão, você tem que ter uma série de certificações, né? E basicamente um trader é um negociador, né? É uma pessoa que compra barato e vende caro e compra barato. Basicamente isso, né? Existem vários tipos de trader, né? Existe o trader que é o trader de longo prazo, que é o cara que a gente pode falar que é mais um gestor do que um trader, né? Que é o cara que monta uma posição baseada num cenário que ele analisou, seja fundamentalista, seja por análise gráfica, seja lá qual for o motivo que ele analisou o cenário, ele monta uma posição e vai gerindo essa posição ao longo do tempo, né? Ele é mais um gestor do que um trader, né? E a gente mesmo, trader bem dito, é aquele trader que faz operações dentro do mesmo dia, né? Que é os famosos day traders, né? Que só fazem operações no dia. Que aí, no caso, terminou o dia, ele sabe se ele ganhou ou perdeu dinheiro. Que é basicamente o que a gente faz, né? Então, hoje em dia, eu mesmo, quando me perguntam o que eu faço, eu tento falar só que eu trabalho com o mercado financeiro. Porque falar literalmente ou explicar o que é complicado. Tanto é que meus pais, até hoje, eles sabem que eu trabalho com o mercado financeiro, mas difícil explicar para eles exatamente em que linha a gente vai seguir, né? Que linha que eu faço, como que a gente faz isso, né? Não tem como. Então, basicamente, trader é um negociador, né? E lembra, existem o position trader, o swing trader e o day trader, né? A gente é o day trader. Swing trader é o que faz posições para longo, né? De longa duração. O position é o cara que faz uma posição hoje, zero amanhã, faz hoje, zero semana que vem, né? E o swing trader é aquele cara que passa semanas, meses posicionado, né? No caso, a gente é especificamente day trader. Até porque você vai vai explicar para você, o que você faz? Eu faço swing. Eu acho que ia pegar meio estranho, né? Não ia ser legal. Então, o contrário o quê? O que é o contrário? Swing, agora fiquei na dúvida também. Sei lá, não faço nem swing nem position. Então, o swing é semanal e o position é mensal. Tá bom, é isso mesmo. É um desses dois aí. Mas o importante é a gente saber o que a gente faz, né? Que é day trade, né? Então a gente não faz nem swing e nem position, né? Nem posição. A gente faz day trade mesmo, né? Só namoro. Glória a Deus. Tá bom, tá? Mas basicamente a gente é day trade, pronto, né? A gente faz operações no dia e pronto. Dorme, acorda, começa o dia e termina o dia sabendo se ganhou ou perdeu dinheiro, né? Não fica à mercê dos movimentos que podem acontecer ao longo da noite e por aí vai, né? Eu sempre falo que assim, não tenta fazer dormindo que você não faz acordado, né? Quando você está posicionado durante a noite, você está correndo riscos aí que não estão sob o seu controle, né? E tudo que não está sob o nosso controle acaba deixando a gente à mercê literalmente da sorte. Isso é um grande problema. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso aí, tá? Mas a gente day trade está tranquilo, tá bom? Então, trader vocês podem pensar como um negociador, né? Deixa eu ver aqui. O que é? É para ver se estão prestando atenção. É mais ou menos isso aí, tá, Farel? Mais ou menos isso aí. A conexão tá boa, né?
Conceitos básicos de mercado, pessoal. Uma coisa que é importante, que acho que isso até o pessoal do dólar ainda confunde muito, o que é, por exemplo, liquidez. Né? O pessoal confunde muito liquidez com volatilidade. Né? Quando a gente pensa em mercado, né, a gente precisa de duas coisas. A primeira coisa que a gente precisa do mercado, vou escolher um mercado para operar. A primeira coisa que a gente precisa é que nesse mercado tenha liquidez. Né? E essa ideia de liquidez é quantos contratos tem por nível de preço. Quanto mais contratos tem por nível de preço, quer dizer que aquele mercado é mais líquido. Só que existem mercados que têm muita liquidez, mas não se movimentam. Então, ou seja, o primeiro conceito que a gente precisa ter no mercado é a liquidez. A liquidez, qualquer coisa que você vai operar na vida, né, operar, pense sempre quando a gente usar a palavra operar, a gente que é de mercado, operar é negociar. Tá? Então, sempre quando a gente fala assim, qualquer tipo de operação que eu vou fazer, ou seja, qualquer tipo de negociação, eu preciso ter liquidez. E quando a gente pensa em mercado financeiro, a gente tem liquidez instantânea. Né? Ou seja, se eu quiser vender agora, eu consigo vender. Se eu quiser comprar agora, eu consigo comprar. Isso é liquidez básica. Então, ou seja, se eu quiser comprar agora, o mercado está 2,5 com 3. Se eu quiser comprar 3, eu consigo. Se eu quiser vender a 2,5, eu consigo. Isso é liquidez. E é o primeiro item que a gente precisa ter para operar, né, no caso do mercado financeiro. Né? Só que você pega na vida pessoal, né? Quando a gente vai negociar, operar apartamento. Cara, beleza, eu posso falar, puta, eu tenho um apartamento, mas eu não tenho a liquidez, o apartamento não tem liquidez. Né? Se eu falar hoje, puta, quero vender agora meu apartamento, não vou conseguir vender. Mas nem se eu falar que eu vou vender a metade do preço, dificilmente eu vou conseguir vender agora. Né? Mesma coisa um carro, né? Puta, eu preciso vender meu carro. Né? Não, meu carro é dinheiro. Não, é dinheiro, mas não é líquido. Né? Ou seja, eu não consigo vender agora. E o tesão do mercado é esse, né? A liquidez instantânea. Então, sempre quando a gente tem que escolher um ativo para operar, é muito importante a gente estar dentro do conceito de liquidez instantânea, né? De muita liquidez. Ou seja, eu preciso ter um equilíbrio entre a oferta e demanda. Né? Ou seja, se eu quiser comprar agora, eu tenho como comprar. Se eu quiser vender agora, eu tenho como vender. Esse é o princípio básico para quem opera day trade. Não adianta nada. Quero fazer day trade em SAP no Brasil. Cara, abre o book da SAP um dia para vocês verem. Não tem liquidez nenhuma. Né? A liquidez está com os spreads gigantes. Spread é a diferença entre preço de compra e venda. Então, digamos que o SAP americano está 2 com 2,25. Né? Você vai olhar o SAP brasileiro, está 1,25 com 2,25. Né? Então, a gente não consegue ter liquidez. Não tendo liquidez, é um mercado praticamente inoperável. Docinho no engarrafamento é líquido. Meu Deus do céu. O Morgão deve estar usando uns cannabis para ficar assistindo a aula, meu. Mas enfim, vamos lá. Figuraça. Continuando, pessoal. Então, primeiro conceito quando a gente pensa em mercado, vai escolher um ativo para operar, é a liquidez. E liquidez, basicamente, a gente pode resumir que é ter muitos lotes por nível de preço. O máximo de lotes possível por nível de preço. Tá? Isso acaba tornando o mercado líquido. Só que a gente não adianta o mercado ser só líquido. Você assiste. Gravação em andamento. O mercado não mexe. Por quê? Como tem muito lote por nível de preço, ele só se movimenta quando tem alguma coisa muito importante que faça ele movimentar. Caso contrário, ele fica parado. E aí não adianta nada. É um mercado com liquidez, mas não é um mercado volátil. Né? O mercado ele é muito importante, muito bom quando ele é líquido e volátil. É difícil encontrar um mercado líquido e volátil. Mas, geralmente o mercado ele é muito líquido e parado, ou ele é volátil sem liquidez. Né? E o volátil sem liquidez é um mercado que, por exemplo, o dólar a R$4 aqui no Brasil. É um mercado muito volátil, mexe muito, mas sem liquidez.
E sem liquidez é o que é? Tem lote na tela, muito pouco lote na tela, então ele acaba sendo volátil. Ele é volátil não por causa da liquidez, e sim pela falta de liquidez. A falta de liquidez deixa o mercado volátil, né? Só que no mercado americano a gente vai notar uma coisa muito interessante. Mercado com muita liquidez e com muita volatilidade. Volatilidade, pessoal, é basicamente, né, importante só para day trade, né? Um cara que faz position trade ou swing trade está cagando para volatilidade, não está preocupado com a volatilidade, está preocupado basicamente se o ativo vai sair da ponta A para a ponta B, que é o que ele escolheu, não se o quanto ele oscila até chegar lá na ponta B. A gente que é day trade, a gente gosta de volatilidade. O que é volatilidade? Grandes movimentos incessantes no mercado. Né? O mercado sobe, cai, sobe, cai. Que isso faz o quê? Gerar muita oportunidade financeira, muitas oportunidades de rentabilizar a sua posição e tirar dinheiro do mercado. Né? Para a gente que é day trade, é essencial. Né? Mercado sem volatilidade é aquele mercado chato, que não se movimenta, que não gera oportunidade, que acaba deixando a gente ansioso e tudo mais. Aqui no Brasil, dificilmente você vê um mercado líquido e volátil. Né, o dólar ou ele está muito líquido ou ele está muito volátil. Dificilmente os dois juntos. Né? E no mercado americano, principalmente o S&P, a gente vai encontrar muito isso. Liquidez com volatilidade. E que, na minha opinião, é a fórmula mágica dos mercados. Né? O ápice de um mercado, de um ativo, é quando você encontra um ativo que é líquido e volátil. Ou seja, a hora que você quiser entrar no preço, você consegue, a hora que quiser sair no preço, você consegue, e ele se movimenta rápido. Isso é fantástico, é o que a gente day trade precisa. Então, é muito importante se ter volatilidade. Né? E não acaba não ficando tão perigoso. Se a gente pegar o dólar, vocês ainda não vivenciaram isso, mas vão vivenciar em breve. Né? O rumo que nossa política está levando, vocês vão vivenciar em breve. Mercado de dólar volátil. É um mercado animal para quem sabe o que está fazendo e quem é disciplinado, mas é um mercado destruidor para quem não sabe o que fazer, né? Para quem é indisciplinado. Por quê? É um mercado que se movimenta muito, né? É um mercado que literalmente vai machucar muito, né? Se o cara não souber o que fazer. Por quê? É um mercado que sai de um 10 para um 20 numa boletada só, né? Qual a preocupação com o slide, João? Só para eu saber. Já falei. So sorry. Ó, que inglês, meu puta que pariu. Beijo pra você também, João. Então, pessoal, volatilidade é muito importante, mas perigoso. O tesão do mercado americano é que a gente tem mercados extremamente voláteis, que a gente vai aprender, que um deles é o petróleo. Petróleo não tem liquidez, mas tem volatilidade. Né? Não tem muito lote com nível de preço, mas tem muita volatilidade e é muito operável e muito bom. Né? O dólar tem períodos que ele é volátil. Né? O mercado de petróleo é sempre volátil, sempre. Né? E o S&P é um mercado que geralmente ele é muito líquido, né, e muito volátil. Né? Então ele sempre casa essa coisa de volatilidade com liquidez. Claro que tem seus momentos mais parados. Então é muito importante ter sempre na cabeça essa diferença. O que é volatilidade e o que é liquidez. E qual que é importante para a gente. E o cenário perfeito é o quê? Liquidez com volatilidade. Fala, Daniel. Daniel quer perguntar alguma coisa. Aproveita. Quem for perguntar alguma coisa, é só levantar a mãozinha, tá? Se não for levantar a mãozinha, abaixa a mãozinha, tá bom? Ô, Leonardo, fala aí, porque acho que o Daniel, só por curiosidade, além de petróleo e S&P, teria um terceiro ativo bom? Tem um terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, décimo, tem 1 milhão de ativos bons. Por exemplo, a turma passada, a última turma passada de... DAX não. A turma passada agora, que fez o MA, Daniel, está operando muito ouro, tá? Que é o GC, que é o Gold. Né? E estão gostando. Volatilidade alta do ouro também. O euro tem uma volatilidade até que alta, né? Tem uns alunos que estão operando o mini euro.
né, a volatilidade e a liquidez são voláteis também. O quê? A volatilidade e a liquidez são voláteis também. Boa, Jaime. O índice futuro Dow Jones é muito volátil, mas pouco líquido. O Dow Jones não é tão indicado, tem bastante gente que opera, né? Mas entre Dow Jones e S&P é 1 milhão de vezes S&P, né? Não é S&P. E vocês vão ver o quê? O mercado americano é só pegando o mercado futuro, né? É gigantesco, né? Então, você pegar assim o ouro, até eu estou começando a olhar o ouro agora, né? Que tá bem interessante, é impressionante como ele mexe, né? Eu estou observando ele para entender mais a dinâmica dele e tal, que se assemelha bastante ao S&P, tá? Ô, Lato, boa noite. Como fica o stop? Não tá cedo, né, Leonardo? Tá cedo. Mas tem o headphone da corretora também, e também tem chat. Você consegue falar, cara, mas eu nunca tive problema lá. Pelo menos não assim, de estrutura, né, deles, né? Então eu nunca precisei fazer isso, mas tem como. A gente vai falar mais pra frente sobre isso, tá bom? Ouro também é proteção, sim. Ouro é proteção também. Fala, Jorrego. Latos, se o S&P ficar mais caro, pode acontecer o que está acontecendo no dólar, ficar muito mais volátil? Sim. Pode ver que o S&P está na casa dos 850. Né? Quando ele começa a ficar mais caro, ele começa a romper os topos históricos aí, ele começa a dar uma chacoalhada nervosa. Fica bacana, viu? Mas fica mais bacana ainda, o último sell-off que teve na S&P foi nessa região aí. O S&P estava mais ou menos 860. Acho que o Jaime deve lembrar disso, né, Jaime? E, cara, eu fiz dinheiro, foi esse ano. O S&P oscilava aí 100, 200 pontos no dia. Né? 100, 200 pontos no dia. Pensa assim, a média de oscilação do S&P é de 10, 15 pontos por dia. Estava oscilando 100. É como se o dólar oscilasse aí 500 pontos um dia. E assim, rápido. Não é devagar, não. É animal, tá? Então, isso é quando entrou em sell-off. Para quem não sabe o que é sell-off, pessoal, é o efeito manada, né? Quando alguém começa a vender muito e outros começam a ver alguém vendendo, não sabe porque o outro está vendendo, mas vende também. Entendeu? É que nem a historinha do boi lá que pulou, caiu no barranco lá, os outros bois viram ele pulando no barranco e pularam também. É efeito manada. E era direcional, André, super direcional. Animal. Tá? Cena dos próximos capítulos. Aí volatilidade pura, né? Não tem mais liquidez, é volatilidade pura. Parecia o petróleo, né? Sem lote, mas com muita volatilidade. Uma coisa importante, pessoal, antes de passar... Edvaldo, fala aí, Edvaldo. Responder a pergunta de Edvaldo antes de ir para a próxima. Lato, se não me falha a memória, na turma de Parágrafo 3 você disse que estava concluindo os estudos índices. Já concluiu? Não. Até parei, Edvaldo. Eu parei porque começou a dar muita discrepância. Por isso que eu não quis passar antes. Não ia passar alguma coisa que pudesse trazer algum risco para vocês. Por isso que eu não concluí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Risco e controle de risco, né? Acho que para vocês que já vêm do dólar, a gente falou bastante sobre controle de risco, plano de trade. A gente vai ter plano de trade para o mercado americano também. E o nosso gerenciamento de risco para o mercado americano tem que ser tão apurado ou até mais apurado do que é o nosso gerenciamento de risco de dólar. Por que vocês acham? Alguém sabe dizer por quê? Tem dois motivos. O Paulão falou um. Volatilidade, né? As porradas são maiores, né? Segundo, porrada maior ainda vai em dólar, né? Então, é um mercado muito volátil e é um mercado que ou você ganha ou você perde em dólar. E aí, meu amigo, muda, né? Pensa assim, estamos falando em praticamente 4 vezes mais do que o que a gente fatura ou perde aqui no Brasil, tá? Então, o gerenciamento de risco, a paciência dentro do mercado financeiro,
a disciplina, elas têm que ser muito maior, né? Porque se não tem disciplina no mercado brasileiro, no mercado americano a disciplina vai ser pior e vai machucar mais, né? E então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai estar faturando em dólar ou perdendo em dólar. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado, né? O mercado americano, vocês vão notar que é o mercado mais seguro, né? E seguro, que eu falo de seguro, é a forma de atuar nele, é um mercado mais técnico, é um mercado que respeita mais os movimentos. Como é um mercado que tem muita pessoa física, é um mercado que muita gente pensa da mesma forma. E quando muita gente pensa da mesma forma, aquilo acontece. E o S&P é um exemplo disso, né? Como tem muito mais pessoa física atuando nele, é um mercado que respeita muitas técnicas, né? Principalmente quando a gente fala de fluxo, né? E principalmente referências e por aí vai. Então vocês vão ver que é um mercado que, se você souber operar nele e for disciplinado, é um mercado muito mais leve do que o mercado de dólar que a gente opera. O mercado de dólar exige muita coisa da gente, coisa que o S&P também exige de forma diferente e acaba sendo mais leve, né? Tanto é que às vezes a gente está super cansado que operou 2 horas, 3 horas o dólar, vai para o S&P, parece que a gente começou do zero, está novo, em folha, porque é um mercado mais suave, né? Não que não seja um mercado difícil, é um mercado difícil porque é mercado financeiro, mas se a gente usar a nossa ferramenta de controle de risco, que é o stop, né, muita coisa se facilita no mercado financeiro do S&P ou petróleo, enfim, no mercado financeiro americano em si, né. Tem mais pessoas físicas do que institucionais, sim. É que institucional tem mais dinheiro que pessoa física, né? Mas em número de movimento que faz day trade e tudo mais, muito mais pessoa física e robô. E o robô também respeita muita técnica lá, entendeu? Então, aos poucos você vai ver isso. Mas a incidência de pessoas físicas, Walter, nos Estados Unidos é absurda, né? Hoje em dia tem 60 milhões de pessoas que atuam no mercado financeiro americano, contra 500 mil no Brasil. É quase igual. Peraí. Essa análise do fato de não ter ranking, exatamente. A gente vai falar, quando entrar em operacional, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas o grande X do mercado americano é você se concentra num lugar só. Você não tem 1000 telas para olhar, para raciocinar e tomar uma decisão. Tá bom? Lá eles usam muito fluxo, com certeza, João. Lá no mercado americano, João, se usa muito análise técnica para ações e opções, né? E fluxo para futuros. Tá? Sim, as PFs usam bastante fluxo, tá bom? Então, ter um bom gerenciamento de risco, seguir o plano, estopar quando tem que estopar e essa sequência de coisas aí é absurdamente importante, tá? Então a gente tem que levar isso bastante em configuração, em consideração, não configuração, tá? Isso é muito importante. A gente não vai diretamente operar todos os índices americanos, né? O foco do curso é futuros, então de futuros a gente pode pensar que a gente vai operar o índice S&P, que é o S&P 500, tá? E petróleo, que é uma commodity, tá? Mas existem vários índices americanos, né? E entre eles tem os mais importantes, né? Que é o Dow Jones, o Nasdaq Composite, o S&P 500, né? Que é o Standard Poor's 500, né? Como fala 500? Nem sei falar 500 em inglês. 500, né? 500, né? E 500, obrigado, Michel. E o Russell, como fala 2000 em inglês? O Russell 2000, né? S&P 500 e Russell 2000. Né? Então nós temos aí o Dow Jones, o Nasdaq Composite, o Standard Poor's, que é o S&P 500, e o Russell 2000 e 3000. Tá? São os índices mais importantes e esses índices compõem toda a cadeia de índices importantes lá dos Estados Unidos.
tá? E o primeiro deles que a gente fala é o Dow Jones, né? Que é o Dow Jones Industrial Average, tá? Que foi criado em 1986 pelo fundador do The Wall Street Journal. Né, vocês já devem ter ouvido falar, né? Quem já mexeu com gráfico na vida já ouviu falar na teoria de Dow, né? E foi o Charles Dow que criou o índice Dow Jones, por isso que chama Dow Jones, né? Dow de Charles Dow. Ele é o criador disso aí e também o criador da famosa aí que não funciona a teoria de Dow. Exatamente, o Charles Dow e o Edward Jones, tá? Mas por isso que ficou o nome desses caras aí, que eles eram do The Wall Street Journal, tá bom? E o Dow Jones, pessoal, Dow Jones é um índice grande, né? É um dos principais, né? Se pegar os principais índices americanos, S&P, Dow Jones e Nasdaq, tá? São os índices mais importantes lá. Ele é composto aí por uma seleção de empresas, né? Essas empresas, elas são, até hoje, definidas pelo The Wall Street Journal, tá? Pela equipe do Wall Street Journal, que define quem são as empresas que vão estar no Dow Jones aí, né? Que são as 30 maiores empresas dos Estados Unidos. E aí eles verificam liquidez da empresa, faturamento, uma série de coisas aí para poder fazer a métrica e colocar no índice. Basicamente, quando a gente fala em índice, pessoal, é que nem se fosse o nosso índice Bovespa. É uma carteira composta por porcentagens de ações, né, que compõem esse índice. Então, de acordo com essa carteira oscila, as empresas, essa carteira está subindo, o índice sobe. A carteira as ações desse índice estão caindo, esse índice cai. Basicamente é isso, tá? E só que lá funciona. Lá funciona muito. Essa coisa de índice aqui é meio bagunçado, né? Porque às vezes aqui, agora mudou um pouco, mas teve uma época que tinha uns pesos absurdos, que, por exemplo, se a Petro tivesse caído no dia, podia todas as outras estar subindo que o índice caía, né? Porque a Petro tinha um peso maior e por aí vai, né? Lá não, lá a forma é um pouco diferente de fazer isso aí, né? E funciona, né? Então, dificilmente vai ver uma empresa tá derrubando ou puxando o índice inteiro lá, tá? É bem por aí. Fala aí, Renan, antes que eu continue. Sim. Não a mesma estratégia, Renan. Vamos por parte, né? O que a gente vai aprender é especificamente para operar S&P e petróleo, né? Por exemplo, estou acompanhando o ouro, né? O ouro e o mini euro dá para operar da mesma forma. O Dow Jones, já não sei, porque o Dow Jones é mais volátil com menos liquidez. O Nasdaq, por exemplo, não sei, nunca nem abri o índice para ver como que ele funciona, nunca tive nem curiosidade. Então, depende. Falar que dá para operar tudo é a mesma coisa que falar assim, eu aprendi tape read no dólar, vou operar índice com ele, vou operar ação, opção. Não dá. Cada ativo tem sua particularidade. Então, você tem que conhecer a particularidade de cada ativo, tá bom? Isso é bem importante, tá? É bem importante mesmo. Bom, já que voltou para a tela do S&P, 500, digitei errado. Obrigado, Michel. Então, S&P 500. Esse inglês britânico, hein, Tati? A Tati que é britânica, né, Tati? Fala aí que você não fica inveja com o meu inglês. Fala pra você, né? Ele é também, que é britânica, é verdade. Aprendi com o João Santana, mano. É nóis. Bom, nem provavelmente o HP é ruimzation mesmo. Mas enfim, vamos lá. O outro índice que é importante, primeiro a gente falou o Dow Jones, tá? Pessoal, eu não vou me adentrar profundamente no contexto do índice, porque o que acontece? É que nem o Ibov, né? Não tem sentido eu pegar e falar, nossa, vamos falar do Ibov. O Ibov é composto de 1% da Petro, 0,25% da Vale, 0,30% no... Não tem sentido, tá? O que você tem que saber é o básico, tá? Então,
Se um dia alguém falar assim, o que é o Dow Jones? Puta, o Dow Jones é um índice criado por Dow e Jones e que compõe as 30 maiores empresas dos Estados Unidos, enfim, tá bom? Não precisa se adentrar, querer saber mais do que o necessário. É um índice futuro, operável pela CME e tudo mais. Mesma coisa o S&P, tá? A mesma coisa o S&P. O S&P é um índice, é o Standard Poor's, né? Que, para quem não sabe, o Standard Poor's é uma agência de risco, né? É uma agência que mede o risco país, risco empresa, risco bancário e tudo mais, né? Então, ela dá notas de crédito e por aí vai, tá? Que é uma agência bem grande nos Estados Unidos, tá? Na qual até o Brasil foi rebaixado por ela. Toda vez que um país é rebaixado ou ganha uma nota positiva, os mercados reagem muito, tá? Então, o S&P, o nome S&P 500 veio de Standard Poor's. 500 é porque é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Então, é um índice composto por mais de 500 empresas, tá? Especificamente 500, né? E essas empresas que compõem o índice S&P são empresas da bolsa NYSE e Nasdaq, né? Para quem não sabe, nos Estados Unidos temos a NYSE, que é uma bolsa, e temos a Nasdaq, que é outra bolsa, tá? A Nasdaq, lembra que, para quem não, já deve ter ouvido falar, é uma bolsa voltada para o setor tecnológico, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso aí, tá? Então, as empresas que compõem o S&P são empresas que são listadas tanto na NYSE quanto na Nasdaq, tá bom? São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? O S&P 500, pessoal, é o índice mais operado do mundo, tá? Por isso que eu comentei com vocês, é muito líquido e muito volátil. Muito líquido porque tem muito lote por nível de preço, volátil porque ele oscila bastante, porque tem muita gente que opera esse ativo, tá bom? Só o S&P, por dia, ele gera 1 trilhão, tá? Que é mais que toda a liquidez da nossa bolsa, né? Então, é muito grande mesmo. O filme Grande Aposta fala sobre... Cara, essas agências de risco, só puxando um adendo, é legal comentar sobre isso, é tudo comprada. Ou seja, você consegue comprar isso aí. Então, elas perderam ao longo do tempo sua credibilidade, né? Acho que na Grande Aposta até o cara vai lá falar com a Standard Poor's, é o S&P que ele vai falar? Não lembro qual agência. Né? O S&P. E meio que você percebe que foi comprado, entendeu? Os bancos estavam simplesmente... a S&P estava camuflando o que os bancos estavam fazendo, ponto, né? Os bancos compravam os indicadores e tudo mais, né? Eu lembro que nesse dia a menina estava com um negócio preto no olho, né? E meio que foi uma sátira aquilo ali para mostrar que assim, eles operam às cegas, literalmente, né? A Lapis Capital vai ter... Opa, AAA, meu, com certeza isso, tá? Então, o S&P 500 é um índice importante, o mais importante de todos, tá? As 500 maiores empresas americanas, tá? Ele ganhou esse nome por causa da agência de rating, né, de risco, que é a Standard Poor's, que são agências meio que fraudulentas. Hoje em dia, existe uma legislação forte em cima dessas empresas, né, para acompanhar todas elas, né, para evitar que elas sejam fraudulentas, mas continuam sendo, né, aí não dá para entender. É o ativo mais líquido do mundo, né, é o que a gente vai operar, que é o S&P 500, a gente vai operar o mini S&P, né, tem o S&P 500 grande, mas basicamente a liquidez está no mini, tá bom? O grande é só para quem vai fazer posição, bancos e tudo mais. Fala, João Torres. Isso, lá, não, cheio segue o mini, tá? Lá é o contrário, tá bom? O robô faz a arbitragem lá, mas no caso lá, a liquidez toda, João, tá no mini, tá bom? Então, o cheio só segue o mini. O cheio praticamente só é usado para se posicionar. Então, grandes fundos que vão se posicionar, não convém ele ficar operando pequenininho, comprando um monte de mini para se posicionar. Então, ele vai lá e se posiciona no cheio, tá? E aí tem robôs que ficam arbitrando entre os dois, e toda a movimentação que gera no mini, o cheio segue, tá bom?
O outro índice, pessoal, é o Nasdaq, tá? Nasdaq Composite, né? Que é o principal índice da Bolsa de Valores Eletrônicos, né? Sempre que você pensa em meio eletrônico nos Estados Unidos, você pensa em Nasdaq. Todas as empresas de tecnologia, praticamente, estão na Nasdaq, tá bom? Que significa Associação Nacional de Corretores de Títulos de Cotação Automática, né? A Nasdaq hoje em dia é uma das maiores bolsas do mundo, né? Ela é gigantesca, tá? Dentro dos índices, dentro da Nasdaq existem outros índices, tá? Que é o FTSE, Nasdaq 500, Nasdaq 100 e tudo mais. Mas o mais famoso é o Nasdaq Composite, tá? É o índice mais importante, né? E por que é o mais importante? Dentro do Nasdaq Composite existem mais de 3 mil empresas, tá? 3 mil empresas, tá? É muito, né? A nível de tamanho é o maior de todos, né? E são 3 mil empresas de tecnologia, tá? Então é Microsoft, o Google, Apple, Amazon, eBay, Oracle, Cisco, a Tesla e por aí vai. Pelo jeito o Mini não vai sair da gente, não vai. Mas o petróleo a gente opera o petróleo cheio, Márcio. O petróleo a gente opera o cheio, tá? Só o SAP que a gente opera o Mini porque ele é muito líquido, né? Mas você opera o SAP, o Mini SAP, cara, mas a oscilação dele é quase valor de cheio, cara. Você pega por tique, no SAP por contrato é $12,50. Não é pouca coisa, não. Tá? Então temos o Nasdaq Composite também, que é bem interessante, que é um índice baseado na Nasdaq, né, a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, que é composto aí por praticamente 3 mil empresas, tá? É uma sopinha de letra, né? Você fala, Nasdaq, Dow Jones, S&P, né? Agora a gente vai falar do outro que é importante também, que é o Russell, né? Que é não tem nada a ver com a Rússia, não, tá? Muita gente vem da aula passada, mas da Rússia isso aí? O que é isso aí? Não tem nada a ver com a Rússia, tá? É um índice, né? É o índice famoso é o índice das small caps, tá? É um índice composto por empresas de muito baixo valor, né? Então, assim, mesmo nos Estados Unidos, tem empresa pequenininha, mas que tem capital aberto, né? Então, existe um índice, né, que é o Russell 2000, que ele serve de parâmetro para a performance dessas ações, né? Essas small caps e tudo mais. Essas small caps, quem assistiu o Lobo de Wall Street? Essas small caps, aquelas empresinhas que o Lobo de Wall Street ligava para o pessoal lá oferecendo, aquelas empresas furadas que eles falavam que ia ser o novo boom, isso, aquilo, e fazer o pessoal colocar dinheiro nessas porcarias, e depois o pessoal acabava quebrando, tá? Então small caps. Então, não é um ETF, isso é um índice. ETF é uma coisa, André, índice é outro, tá? Isso aqui são índices mesmo, tá? Essa Small 11 eu não faço nem ideia como que é daqui, mas não é uma ETF, tá bom? Tá? Não é uma ETF não, tá bom, André? Então, assim, são empresas pequenininhas que são listadas em bolsa. Por exemplo, pegar uma empresa pequenininha listada em bolsa aqui no Brasil. É como se fosse um Banco Inter, por exemplo, que é pequenininho. É como se fosse uma Milk 11, uma Toib 4, que é a Tectoy, o que mais? Uma Alicate Mundial, só porcaria, né? O Ronaldão tá até levando a minha cara. Só porcaria. Cara, Milk 11, já levou muito dinheiro meu, viu? A Toib também, viu? Falar pra Gen 11, verdade. Não, Piraquê é vida, rapaz. Então, o que acontece? Basicamente isso. Esse Russell 2000 é um índice composto aí por pelo menos umas 2 mil empresas que são small caps, pequenas, literalmente pequenas mesmo, tá? Mas é um índice, né? E existe um outro índice derivado do Russell 2000, como o Russell 1000, que o Russell 1000 é o desempenho das 1000 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Então existe o Russell 3000, que é um outro índice, olha quanto Russell, né? É o Russell 3000, que é um índice que é a mescla do Russell 2000 com o Russell 1000, e aí você tem um índice que traz uma
média aí de como que tá as grandes empresas e as small caps, né? Traz uma média aí, tá? Eu já tentei, eu já olhei esse índice e não achei nada. É bem líquido, né? É bem líquido, mas não é volátil, tá? Ele oscila muito ao sabor do Dow Jones, do S&P e do Nasdaq Composite, tá? Então, não é um índice muito operável, mas se um dia vocês virem alguém falar, ou vocês olharem, puta, tem o Russell 2000, o que é Russell 2000? Vocês sabem o que é? É o índice da Small Cap dos Estados Unidos. O que é o Russell 1000? O índice das 1000 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Como se fosse um S&P dobrado, tá? E tem o Russell 3000, que é a junção dos dois, tá? Faz uma média entre os dois, entre o Russell 1000 e o 2000, certo? Pequeno nos Estados Unidos é tipo Itaú aqui. Nem tanto, né? Nem tanto. Tem as porcarias lá também. João, manda sua pergunta de novo. Fiquei curioso com a resposta. Qual pergunta? Tem outra pergunta do João? Qual outra pergunta? Não tem não, Helena. Já respondi a pergunta do João. Então já respondi. A gente vai operar mini, sim. E lá o mini segue o cheio. Latos tem cara de que era do ADFN aqui no Brasil. Latos tem cara de que era da... era, claro que era. Oxe, que dúvida que era. Quem não era daquela época, bicho? É nóis, Michel. O Bias a gente já se trombou por lá, hein? Tá sabendo bem, né? A DFN, meu Deus do céu. Tinha a DFN, já tinha o fórum, o Rei dos Micos. Nossa Senhora. Eu vivia naquela merda lá, meu. Olha que lindo a gente vivia, né, meu? Ah, é? Conhecimento é tudo nessa vida, né, meu? Puta vida. Fala, Elião. Curiosidade, você descobriu que esses índices são líquidos e voláteis através de observações somente? Não, estudar, né, Hélio? Quando eu comecei a estudar mercado americano, eu tive que entender esses índices também, tá? Então, claro, depois fui olhar. Mas hoje em dia, se eu abrir um book, eu sei se o índice é líquido ou não, Hélio. Se eu ficar 10 minutos olhando para um dom de um índice desse, eu posso falar para você que se ele é líquido, se ele é volátil, o que ele é. Se ele é líquido e volátil ou se ele é uma bosta. Né? Então, hoje em dia, a gente já tem uma percepção boa para isso. Tá? Bom, a gente falou de índices. Vocês têm pergunta aí sobre índice? Fala, Márcio. Quais as vantagens que a turma antiga viu no ouro para operar no lugar do S&P? Não, ninguém opera no lugar do S&P, Márcio. Eu comentei que eles estão olhando e alguns estão operando o ouro. Por que acontece? Cada ativo, Márcio, tem o seu momento de maior liquidez. Tá? Pega o nosso dólar. Nosso dólar, a liquidez maior dele é na parte da manhã, certo? Por exemplo, tem gente que fala que opera índice, que o índice, a partir das 4 da tarde, fica super líquido. Eu não sei, não opero o índice, mas tem gente que fala isso. Né? E nos Estados Unidos, tem os horários que o S&P é mais líquido, tem os horários que o petróleo é mais líquido, e tem os horários que o ouro é mais líquido. Geralmente não são os mesmos horários. Né? Então, tem gente que está olhando o ouro agora, porque assim, puta, tem horário que o S&P não está legal, mas o ouro está mexendo. Então vai lá e opera ouro, entendeu? É mais ou menos diversificação de horário. Certo? Fala, André Longo. Foi meio estranho olhar André Longo assim, não, tudo bem. Você é alto, André? O ouro teria sido devido às incertezas, então ganha liquidez, pois funciona como segurança, sim. Quando tá dando merda, o ouro sobe, né? Não sei se vocês assistiram um filme que chama O Sequestro do Metrô 123, ou 32, acho que é 123, né? E o cara tava compradaço em ouro, né? E aí ele foi lá, sequestrou a linha, justamente para quê? Para parecer um atentado, para as bolsas entrarem em colapso e o ouro subir. Isso, com o John Travolta. Com o John Travolta e com o Nicolas Cage, não, como que chama o negão lá? Eu gosto dele pra caramba, Denzel Washington. Né? E filme legal pra caramba. Justamente o cara era de Wall Street e o cara tava compradaço, acho que em 10 milhões em ouro. E aí ele fez esse atentado aí, chegou, acho que tava valendo $1 bi. Né? O Metrô 123, né? Sequestro do Metrô 123. Como? 324 ou 123, uma coisa assim. Não, sequestro do Metrô 321, não é 321 não. Os caras já estão inventando o nome aí.
Sei lá, mas é sequestro do metrô ou alguma coisa. Você é do Rio, rapaz. Chega. Enfim, e é justamente ele fala sobre isso, sobre o ouro e tudo mais. É bem legal, bem legal. Fala, Renato. A maior do ouro é $500 por contrato também? Não, $1.000. $1.000 por contrato. Tá? Bom, vamos lá. Então, falamos basicamente dos índices aí, então acho que já deu para ter uma noção dos índices. Ao longo do curso a gente vai falar bastante sobre os índices, então é bom estar atento aí. A turma do passado é rica. Não, elas estão trabalhando, né? Estão buscando. Falando um pouquinho das bolsas americanas, né? A primeira delas é a NYSE, né? Que é a New York Stock Exchange. Falei bonito hoje? Perfeito. Né? Ela é fundada em 1792, meu. É meio velha, né? O que acontece? Existiam muitas bolsas, né? Muitas bolsas e existiam corretoras nos Estados Unidos, né? Daí foi firmado um acordo que chama Bretton Woods, né? Que foi a junção de algumas corretoras e formaram a NYSE, que é a New York Exchange, né? New York Stock Exchange, tá? Que nada mais é que a Bolsa de Nova York, tá? E na qual foi-se igualzinho a Ibovespa aqui. Pensa assim, tem a Ibovespa, depois ela foi lá, pegou a Bolsa do Rio de Janeiro, acho que pegou a Bolsa do Rio Grande do Sul também que tinha, se eu não me falha a memória, e formou uma Bolsa, né? Formou Ibovespa lá, não. Juntou algumas corretoras que faziam negócios isolados, né? 4 grandes corretoras lá, e assinaram o acordo de Bretton Woods, e virou a NYSE, que é a Bolsa de Nova York, tá bom? E que é uma bolsa super grande, super tradicional nos Estados Unidos lá, onde as empresas que compõem o índice S&P 500 vêm da NYSE, tá? Então a NYSE lá é como se fosse a B3 aqui. A diferença, pessoal, que faz o mercado americano muito interessante é o fato de ter muitas bolsas, né? E isso traz concorrência, traz custo, traz uma série de coisas. Aqui no Brasil, qual que é o grande problema? Só tem uma bolsa. Então existe uma coisa que tem muito no Brasil, que é monopólio. Então por isso que as nossas taxas são tão absurdas. Não que a gente não pague taxa nos Estados Unidos, mas aqui é absurda. Aqui sobe a taxa quando ele quer, porque não tem legislação e tem um monopólio. Então é uma bolsa só. Então não é sadio para um país ter uma bolsa só. Mas nos Estados Unidos são várias bolsas. Isso é muito interessante, muito importante, tá? Então, sempre quando vocês ouvirem falar de NYSE, é a Bolsa de Nova York, tá? Que é a New York Stock Exchange. Very good, meu inglês. Tá? E só que você tem uma noção, isso é legal, esse número aqui eu achei super sensacional, por isso que eu quis falar, né? A capitalização de mercado da Bolsa de Nova York atingiu em junho de 2017 mais de 21 trilhões e 300 bilhões de dólares. Você consegue ter noção do que é isso, dinheiro? Né? Ela é a maior e mais importante bolsa do planeta. Né? Estou contando os zeros. Então, ou seja, é absurdo. Alguém tem noção do tamanho da Ibovespa, do Ibov? Você sabe o tamanho do Ibov? Em bilhões? Alguém sabe? Alguém sabe ou não? O Evandro falou que é 10 bi. O Jaime falou que é 500 bi de dólar. O Diogo acertou. É 1,3 trilhões de reais, né? Que dá 500 bi de dólar, mais ou menos aí. Tá? Ou seja, não é 900 bi não, é 500 bi de dólar. Termina que horas? Né? E pelo menos a última vez que eu vi era 500 bi de dólar. Se alguém tiver essa informação atualizada, ou seja, o que é 500 bi perto de 21 trilhões? Né? Nada, né? Nada. Então a nossa bolsa é pequena. Você pega a Apple vale 1 tri, né? 1 tri de dólar, né? E ela vale mais que todas as empresas do Ibov junto, né? As empresas
do Ibov, se eu não me engano, vale 890 bilhões de reais, né? E, então, ou seja, a Bolsa Americana é 50 vezes maior que a nossa Bolsa. Então, assim, não adianta. A Bolsa Americana é só a NYSE, tá? A gente está falando só da NYSE. Tem as outras bolsas ainda. E quando a gente fala de 500 bi, é a bolsa, o mercado inteiro, o mercado financeiro inteiro do Brasil. Então, é uma diferença bem grande mesmo, tá? Mas é interessante esse número, né? 21 trilhões e 300 bilhões de dólares. De dólares. Se a gente for converter em real, isso eu já não sei contar mais. Vai ser a beta. Eu falei 35,3 bilhões de dólares. Não pode ser só isso. A Bolsa Brasileira só 35 bi. Eu entendi, mas não é 35 bi, não. É 500 bi mesmo. Tá? Uma coisa legal da Bolsa de Nova York, que é uma coisa, quem tem a plataforma de notícias Money, escuta isso todo dia, né? Às 9h30, quando abre o mercado, e às 16 quando encerra o mercado, é tocado o sino, o famoso sino, né, da Bolsa de Nova York, né? Que é histórico, hoje em dia é simbólico, né? Porque abriu o pitch, agora como é tudo eletrônico, ele é mais simbólico que qualquer outra coisa, tá? E é tocado esse sino, muitos artistas já foram lá tocar o sino e tudo mais, né? Hoje em dia é bem simbólico, né? Até engraçado que o Darth Vader, a Pantera Cor-de-Rosa, o Mickey Mouse já foi tocar esse sino, tá? Então é bem histórico esse negócio da NYSE aí. Até existe um tour que você faz pelas bolsas americanas, que você vai na NYSE, vai na Nasdaq, e é bem legal, né? Quem sabe a gente não faz uma excursão um dia disso aí. É bem legal, cara, bem legal. Mas 824 bilhões de dólares, dado 16 de abril de 2017. Tirei o link da Carla postou. Entendi. Eu acho que diminuiu, hein? Acho que agora tá 500. Esses dias eu ouvi alguma coisa de 500. Né? É bem legal. Tá? Mas enfim, isso mostra o tamanho das bolsas, né? Quanto a nossa é pequena. A Gisele já quer um Summit MA, né? Não, mas o Summit MA tem que ser em Las Vegas, né, gente? Já quer fazer, faz direito, né, meu? Ô, Carla, você viu que eu te mandei um e-mail, né, Carla? Do seu certificado lá, tá? Tá ajustado. Mas vamos lá. Então, é bem legal esse negócio do sino aí. Quem sabe um dia a gente faz uma excursão. Né? Deixa eu ver aqui. Bom, a outra bolsa, que é importante, que a gente já falou, né? A gente falou do índice, agora a gente tem que falar da bolsa, que é a Nasdaq, né? Que a gente, nascida em 1971, né? É a primeira bolsa de valores eletrônica, né? Por isso que ela, hoje em dia, ela ainda é considerada ainda a bolsa eletrônica do mundo, né? E tanto é que todas as empresas, companhias da parte de... Fugiu o nome agora. Fugiu o nome agora, total. De tecnologia, né? Ela é a empresa que mais concentra todas as empresas de tecnologia, né? Ela tem aí mais ou menos 12 trilhões de dólares, né? Ainda é maior que o Brasil, né? É maior que a Bolsa Brasileira. E Nasdaq, ela fica na famosa avenida, né? Da Broadway ali, onde tem aquele telão gigante da Nasdaq ali, um prédio todo chiquetoso ali, que é um ponto turístico em Nova York também. Né? É bem interessante também. É a principal bolsa de tecnologia, né? E ela opera no mesmo horário que a NYSE, tá bom? Que é das 9 até as 16. Certo? Obrigado, que eu fugiu da cabeça, Gleidson. O Gleidson, chegou aí, mandei para você sua DARF, hein? O Gleidson mandou a DARF para me assinar, eu já mandei de volta, rico. Né? E é a maior empresa de tecnologia, né? Eu já tive o prazer de passar em frente, é bem legal, meu, bem legal. Então é outro Gleidson, o Gleidson Rodrigues, verdade. Ele mandou a DARF para eu assinar, eu mandei de volta para ele. Mas você pode mandar também, Gleidson, eu assino para você. Tá? E então é
temos lá, então, a primeira que a gente falou foi a NYSE e a segunda a Nasdaq, tá? Nasdaq é a empresa de tecnologia dos Estados Unidos, a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, tá? A outra bolsa, que é a que a gente vai mais operar, né? Lembrando, né, pessoal, NYSE e Nasdaq são bolsas de ações. Pensa assim, lembra quando tinha a Bovespa e a BMF? Bovespa ações e opções, BMF futuros. Né? Nos Estados Unidos é o quê? NYSE e Nasdaq ações e opções, CME, né? Que é Chicago Mercantile Exchange, tá? É futuros, 100% futuros, tá? E o nome já diz tudo, né? Ela fica em Chicago, né? É uma bolsa mercantil e é a maior bolsa do mundo de futuros, tá? Então, é do CME Group, né? E ela foi fundindo, virou uma bolsa gigantesca que opera praticamente todos os futuros do mundo, né? E tem futuro de tudo que você imaginar dentro da CME, milho, boi, toicinho, tomate, café, soja, ouro e por aí vai. Tudo que vocês imaginarem dá para se operar lá. Pares de moedas, até tem o segmento agricultura, né, milho, soja, boi, gordo, energia, você consegue operar petróleo, gás, a energia mesmo, gasolina, uma outra commodity que vem sendo muito, que já começou a ser operada lá na CME é cannabis, né, tem o índice cannabis, é verdade, tem o índice cannabis já. Né, não é aquele rapper lá. E também tem Bitcoin, por aí vai. Ou seja, tem de tudo, né? Curiosidade à parte, esses tempos que eu fui tomar café na casa do Jorge Paulo Lema, ele estava comentando que algumas cervejarias já estão fazendo uma bebida baseada em cannabis, né? Que ela tem acho que 3% de cannabis. Não é para dar barato, mas ela tem quase o mesmo efeito do álcool, assim, de relaxar e tudo mais. Né? Tomei café com ele sim, meu amigo, é verdade. Ah, é fácil de ir lá, viu? E ele estava comentando que a Ambev está planejando começar a também ter um produto desse, né? Porque está meio que se tornando global isso aí, né? Principalmente nos lugares que já é liberado a cannabis, tá? Então também tem um índice cannabis aí também, não sei se tem liquidez, nunca procurei. Mas aí tem pares de moeda também, euro, dólar, ien, dólar e por aí vai, né? O dólar que a gente opera também, dólar real, se você quiser operar, tem real também para operar diretamente lá. Então bem legal aí. E a CME é gigantesca, tá? A gente, tanto é, pessoal, quando a gente abrir conta na Ninja, a Ninja só vai dar, só dá para operar futuros. Então só dá para operar CME. Tá? Então você vai só operar CME e petróleo é futuro, o S&P é futuro, que é o que a gente vai operar, que é o foco do nosso curso, tá bom? 24/7, só para 10 minutos por dia. Tá? Praticamente, não é 24/7, porque sábado e domingo para. Tá? Não é 24/7 não. É 24/5. Amigos, quem é do Rio de Janeiro sabe. Tá que pariu. Bom, a gente falou um pouquinho das bolsas, né, pessoal? A gente falou um pouquinho das bolsas aí, é interessante vocês estarem sempre cientes quais bolsas existem nos Estados Unidos, tá? Então, se algum dia alguém perguntar para vocês, quais bolsas existem nos Estados Unidos, já que você opera lá, porra, tem a NYSE, Nasdaq, CME, tá? Basicamente são as bolsas mais importantes dos Estados Unidos, as bolsas que de fato tem liquidez absurda aí, tá? E lembrando que a CME é a maior bolsa do mundo de futuro, tá bom? Poderia dar uma ideia do que é mercado binário?
Que? Tá zoando, né, Josélio? Você fez uma pergunta zoando, né? Não é possível você perguntar um negócio desse. Ah, mas Josélio, se é mercado binário, é palhaçada. Ó, é que option da vida, entendeu? Não cai nessa não, tá? É cassino, literalmente cassino, tá? É que nem Forex, cara. Forex tem no mundo inteiro também. E mercado de malandro, né? Então, não dá moral pra isso aí, não. Fala, Morgon. Pai, pode contar um pouquinho que você teve em primeiro contato com um pouquinho do que você teve em primeiro contato com tudo isso? Ô, Morgon, já falei bastante isso aí. Eu tive contato com isso aí lá em meados de 2010, né, com o mercado americano, que eu queria começar a aprender fluxo e não tinha documentação nem material no Brasil. Então eu comecei a pesquisar no mercado americano, que é o berço do Tape Read, né? E aí eu comecei a ter contato comecei a entender o que eram os índices, comecei a entender o que era futuro, né? Futuros de verdade, porque aqui no Brasil até então só tinha operado ações e opções, né? Eu nunca tinha operado futuro, porque futuro sempre foi muito caro e muito perigoso, né? E aí fui estudando fóruns e tudo mais e fui começando a ter contato com tudo isso. Comecei a ter contato primeiro para entender o que era análise, depois fui entender o que era ação, lá como funcionava, mas eu já entendi o que era ação, o que era opção, e depois que eu fui conhecer a CME, que era mercado de futuros. Tá? Chegou o operador com gráfico? Não, HP, não tive contato. Aqui eu só operei com gráfico, só operei porcaria, que fora índice, e nem índice eu cheguei a operar, né? Era só opção e ação mesmo, mico. Rei dos micos americanos. Nunca operei ação nos Estados Unidos. Assim, a não ser IPO. IPO eu já fiz vários. Eu gosto de IPO. Tanto é que eu vou entrar no IPO do Uber. Já tô dentro, já tô na pré-lista aí, HP. Já tô na expectativa. Mas futuramente falamos disso, tá? Para dar continuidade aí, pessoal, existem vários tipos de investimento nos Estados Unidos, né? A gente vai falar, o foco do nosso curso é futuros. Então, a gente vai falar de S&P e petróleo, né? Se sobrar espaço, a gente fala um pouquinho do ouro, que eu estou gostando bastante, estou olhando, talvez valha a pena a gente só comentar, só para ficar um pouquinho mais dentro, tá? Mas existem infinitas formas de você investir no mercado americano, né? Isso envolve ações, opções, bonds, mutual funds, ETF, rates, tax lien, tax deed e por aí vai, tá? Então a gente vai falar só basicamente por cima de cada um desses itens, porque não é o nosso foco, tá? Literalmente não é o nosso foco. O nosso foco é futuros, S&P e petróleo, tá? Que já é o suficiente para a gente. Ações, pessoal, é uma coisa que tenho certeza que a maioria de vocês tem bem definido o que é, né? Que é você ter parte de um pedacinho de uma empresa. Então, eu não consigo ser dono da Apple, mas eu consigo ser dono de um pedacinho da Apple, desde que eu vá lá e compre ações, né? Grandes empresas ou empresas que querem crescer, empresas que estão em desenvolvimento, elas precisam de dinheiro. E então, às vezes, quando elas precisam de dinheiro, elas fazem o quê? Elas vão para o mercado, que é o chamado IPO. Né? O IPO é quando a empresa pega um pedaço das empresas, divide ela em cotas, em ações, né? E oferta no mercado, né? Que é o mercado primário. O mercado primário é quando a empresa vai lá e vende para o mercado as suas ações. Então, e pega o dinheiro para ela, tá? Então ela vai lá, vendeu para o mercado e pega o dinheiro para ela, tá? E depois tem o mercado secundário, que é quem comprou a ação dessa empresa vai vender para outras pessoas, que aí é a negociação da empresa sempre, tá? O Toro fica em Nova York, Álvaro, tá? É uma boa viagem, tem que dar um pulinho lá, pegar no saco do Toro, que é bom, né? Falam que é bom colocar, é bom pegar aqui, ó. O Ferrugem foi lá em Nova York, ó, o Ferrugem me trouxe de presente aqui, ó, o Torinho, ó, pegar as bolinhas do Torinho, aqui, ó. O Ronaldão aqui foi lá, pegou na bola do Toro, que faz bem, né? Eu
pego na bolinha do touro aqui que o senhor me deu. Obrigado, viu, senhor, pelo tourinho que você me deu. E tá. Momento orológico. Então, pessoal, sempre quando a gente pensa em ação, a gente pensa que é um pedacinho, né? É um pedacinho de uma empresa. E o que acontece? Geralmente, grandes investidores, eles montam carteiras de ações, nem pensando na oscilação dela, se ela vai subir muito ou não, mas sim pelo dividendo que a empresa paga. Porque pensa assim, você é sócio da empresa. Então, para você ser sócio, você tem que ter participação nos lucros. E essa participação dos lucros da empresa são o que chamam de dividendo, tá? Então, geralmente, os grandes investidores de ações, eles não têm ação preocupados se ela vai subir ou vai cair, e sim quanto que eles vão receber de dividendos. Você pega o Warren Buffett, né? Só da Coca-Cola, se eu não me engano, posso estar falando besteira, alguém me corrija se eu estiver falando besteira, mas se eu não me engano, ele ganha por ano ou por mês 20 milhões de dólares, acho que é por ano. 20 milhões de dólares por ano só com a Coca-Cola, de dividendos, das ações que ele tem da Coca-Cola. Né? Claro, aí tem vários tipos de ações, tem a ordinária, preferencial, que aí uma dá direito de voto, outra dá direito de dividendo, que aí não convém a gente entrar nesses detalhes aí, porque a gente não vai operar a ação, tá? Mas é sempre importante ter a mínima noção do que é uma ação, né? E que é bem interessante aí, mas eu particularmente não gosto de ação, não tenho ação, não opero ação. Né? O HT foi ganhar R$15 do Itaú, chupa mundo. Ele não gosta de ação? Não, eu não tenho carteira, Marlon, de ações, nem no Brasil, nem fora do Brasil, justamente porque eu gosto de concentrar meu foco. Né? Eu não conseguiria operar meu dólar tranquilo, sabendo que eu tenho uma carteira de ação e o Ibov está derretendo. Entendeu? Então, para mim, dormir posicionado seria um problema, né? E também trabalhar durante o dia vendo o mercado Ibov derreter da vida é complicado. Muito arriscado, né, Jaime? Eu não gosto desse tipo de risco, eu não gosto, não. Né? O dólar é menos arriscado, S&P e petróleo também. Ô, Renan, eu invisto em fundos, eu invisto em pessoas, eu invisto em imóveis, e por aí vai. Eu invisto no mundo, eu invisto na Lactos, Fusca, carrinho, bicicleta, invisto em tudo, né? Mas eu não tenho carteira, tá? Renda fixa eu gosto bastante, então tem um pouquinho de tudo. Mas eu particularmente não gosto de ter carteiras, né? Não gosto mesmo, tá? E outra coisa, dá para fazer day trade em ação, do mesmo jeito que a gente faz em futuros, só que é mais caro, né? Exige uma alavancagem muito maior e por aí vai. Viagens, eu gosto de investir bastante em viagens também. Melhor investimento da vida. E conhecimento e viagens são os melhores investimentos que existem, tá? No mercado americano, pessoal, o pessoal usa muito análise técnica para operação, tá bom? Tanto ação quanto opção. Então, futuramente, para quem pretende de fato operar, quem quer montar uma carteira nos Estados Unidos e tudo mais, aí eu acho interessante, talvez, para swing, position, essas coisas, talvez vai ter que ter um determinado conhecimentinho aí em análise técnica, né? Por causa do longo prazo. E também entender um pouco mais das empresas, né? Entender mais balanço e tudo mais das empresas americanas, tá? Que é bem interessante também. Mas assim, quando vocês chegarem no ponto de estar montando carteira no mercado americano, é que vocês estão bem, velho. É que vocês estão bem mesmo, porque ó, é caro, viu? É a vida. Você precisa ter 1000 ações de uma Apple, por exemplo, você precisa ter aí quase $200 mil, né? 1000 açõezinhas, né? Exatamente, Jaime, macroeconomia global. A gente vai falar muito sobre isso, viu, Jaime? A gente vai ter aulas sobre macroeconomia global, a gente vai ter aulas sobre geopolítica, que tudo isso é muito importante, tá? O mercado de ação americano, pessoal, existem lá lotes de 1, de 10, de 100 e de 1000, tá? Então tem um fracionário, sim, no qual vocês podem comprar picado, né? Mas você pensa, você comprar uma ação da Apple, $174. Agora está mais, né? Porque ela já passou de $1 trilhão aí, né?
Então pensa assim, pra você comprar 1.000 ações, cara, você precisa de 174 mil dólares. 1.000 ações, né? Tá 209, o William falou. Então, ou seja, agora você precisa de 209 mil dólares para comprar 1.000 ações da Apple. Eu passo. Eu prefiro botar 200 mil dólares e operar aí com 400 contratos do mínimo. Aí vou ganhar mais do que eu que daria na Apple. Entendeu? Então é perfil. É perfil, tá? Eu particularmente não gosto de ação. Mas o mercado de ação do mercado americano é absurdamente grande. Absurdamente grande. É menos risco, né, Marlon? Eu não gosto de risco, não. Operação é arriscado. Eu não gosto de esse tipo de risco, não. Né? Qual a mão máxima que operou essa aqui? 200 mínimo da ET. Que é muita coisa, mano. É muita coisa mesmo. Faz aí, ó, 200 mini, ó, cada mini é 12 dólares e 50 por tique, vezes 100. Deus, olha. Deus, olha. Não, 400 eu nunca operei não, tá, HP? 200 foi o máximo. Pretende voltar a operar tesouro? Nem pensar. 5K por tique, 5 mil dólares por tique. Tá bacana, né? Tá bacana. Tá bacana. Outra coisa que existe bastante no mercado americano, pessoal, e que é bem grande esse mercado, que aqui no Brasil é bem pequeno, né, que é focado em poucas empresas, e uma coisa que é muito líquido no mercado americano é opções, né, que como é muito caro as ações lá, muita gente busca trabalhar com opções, que aí é uma fração muito pequena de valor, para você poder ter uma opção de compra ou uma opção de venda de determinadas ações, tá? E então é um mercado muito fomentado, um mercado que tem explosões absurdas, né? Essa opção aqui no Brasil mesmo, que já tem casos aí que, até de alunos nossos que operavam opção, chegou a fazer 3.000% com opção, né? 10.000% com opção. Então a opção é um negócio muito volátil, que tem umas oscilações absurdas, né? Mas que é um mercado de opção, eu diria que é um mercado complexo. Não sei qual é a opinião de quem já operou opção, mas eu acho um mercado bem complexo, porque você precisa estar muito dentro, muito focado nela, né? Claro, tem sempre o pessoal que faz aquela fezinha, né? Que chama, né? Vai lá, coloca um dinheirinho ali para que se virar pó não tem problema, né? E faz uma fezinha, às vezes essa fezinha pode fazer uma graninha, né? Olha lá, o Saulo falou que já fez 1.000% de opções e perdeu tudo em 2 dias, tá? Fato. Tem muita gente, exatamente. O pessoal usa a opção para fazer trava, tem gente que tem carteira e usa a opção para poder rentabilizar a carteira. Enfim, existe uma série de infinidades de formas de operar a opção, tanto aqui quanto lá, né? Mas aí, cara, tem que gostar e tem que ser dedicado. Não dá para, não vou operar a opção e também futuro. Não, tem que escolher uma coisa e pronto, né? E a opção é um grande... É um lançador aí, né, vamos falar assim, para quem não tem capital financeiro para poder operar ações, né? E mesmo no fracionário. Então o pessoal vai operar opções que custam centavos, né? Bem pouquinho. Eu já só me fudi com a opção na vida, né? Ação eu só me fudi e a opção também só me fudi. Então não opero não. Bom, você opera a opção lá, eu tenho a opção de não operar a opção. Né? É a minha única opção, né? E não opero essa porra não, tenho medo. Muito perigoso mesmo. É verdade, né? Por exemplo, o próprio dólar futuro que a gente opera tem opção, né, Jaimão? Tem os cupons cambiais aí, o FRA, que nada mais é do que são opções de dólar, que também é outro mercado perigoso, né? Bem perigoso aí. É um mercado geralmente que é operado aí por bancos, grandes fundos e tudo mais, que também quer para se proteger, né? Opera galo no cheio e tem medo de opção. Isso que é confiança no que faz. Pois é. Opção é uma cumbaria. Deus me dá medo, rapaz. Não tenho medo. Tenho medo mesmo. E medo não, eu só passo longe, cara. Acho que é um mercado que você precisa conhecer, né? Qualquer mercado que você opere, você não pode operar porque alguém falou alguma coisa. Tem que operar porque você conhece o mercado, você confia
você sabe como funciona, né? Eu tenho tranquilidade para trabalhar com Galo, Duque, no dólar, porque eu confio, é o ativo que eu sou especialista, né? Então é o foco, entendeu? É literalmente o foco. Então isso é muito importante. A ação sobe 1%, a opção sobe 40%. Se ela estiver dentro do dinheiro, então sobe pra caramba mesmo, tá? Então, sim, é interessante você saber o que é opção, que é um mercado muito líquido nos Estados Unidos, mas é um mercado perigoso, né? Você pega um exemplo, né? A Amazon, né? Não sei se vocês viram, né? Você precisa de mais de $1 milhão para ter 1.000 ações da Amazon, cara. É um negócio insano, mano. É um negócio insano. E aí uma empresa dessa, mesmo no fracionário, não dá, cara. Mesmo no fracionário não dá. Então você tem que fazer o quê? Operar opção, né? Então os números do mercado americano acionário são uns negócios absurdos, né? Então é complicado. É bem complicado mesmo. Então, assim, saiba que existe. Tanto o mercado de ação quanto de opção, são mercados gigantescos lá, mas é um mercado que você tem que estudar muito, tem que saber muito o que faz, né? Muito o que faz mesmo, tá? Lembrando que, assim, pela Ninja, a gente não consegue operar ações, tá bom? Para quem quiser operar ações, vai ter que abrir conta em outra corretora, né? Tanto é que eu, por exemplo, quando vou fazer IPO, eu faço pela Interactive Brokers, que é uma das maiores corretoras do mundo, né? E aí ela tem a opção de operar ações, opções e tudo mais, tá? Mas, Andrei, mas assim, não dá para começar pequeno? Em ações não, Andrei. Em opções dá, ações não. Ações já tem que ter uma estabilidade financeira aí, né? Tem a MP Futuros também, o Fred, mas eu prefiro a Interactive, ou a Dorma ou a FII, mas dá também. Os custos são altos. Tá? Vamos lá. Bruno, alguma estratégia diferenciada para IPO nos Estados Unidos? Mais à frente eu vou falar sobre isso, tá? Não hoje, mas eu vou falar sim. Mas basicamente não é uma estratégia avançada não, Bruno. É só saber analisar a empresa pré-base. Eu só entro em IPO de empresa de tecnologia, tá? Porque aí é fácil de você saber quem é a empresa, né? Então, por exemplo, eu entrei no Snapchat, eu entrei do PagSeguro, vou entrar na do Uber, entrei aqui no Brasil do Inter, tá? Mas mais pra frente a gente fala sobre Flip. O Inter foi foda, foi bom. Depende, Daniel. Depende de onde você vai entrar, cara. Mas geralmente um IPO, para você entrar aí, depende do IPO, precisa de muito dinheiro, né? Depende de qual IPO você vai entrar, você precisa de $1 milhão, né? Tudo depende. Bom, vamos falar do próximo item, Bond, tá? Bond, James Bond. Bom, Bond, cara, pessoal, é uma coisa, a gente pode falar que é uma coisa bem simples, que nada mais do que um título de dívida. O Jaimão conhece bastante disso, né, Jaimão? E que aqui no Brasil a gente usa muito o debenture, tá? Então, assim, uma empresa, às vezes, quando ela precisa de dinheiro, uma empresa de capital aberto, por exemplo, ela precisa de dinheiro, ela não pode mais, o capital dela já é aberto, então ela não tem como ir no mercado acionário conseguir mais dinheiro. Então, o que acontece? Ela vai lá e emite títulos de dívida, que são os debentures, né? A dívida também conheço, né? Que são os debentures aí, que nada mais são do que eu te emito um título de dívida para sei lá quantos anos, 5 anos, e te pago X%, quando na recompra eu te pago X%. Né? É um mercado bem grande. Aqui no Brasil, não sei se é tão grande. É grande aqui no Brasil, Jaime, debentures? Esse mercado de debentures, eu particularmente no Brasil não colhei. Nos Estados Unidos é um mercado gigantesco, né? Gigantesco. Porque assim, a ideia é captar recurso financeiro, né? Sem ter que fazer financiamento bancário. Financiamento bancário depende de uma avaliação mais profunda e uma série de outras coisas, né? Então, a ideia de emitir bonds, né? Ter um emissor acaba remunerando quem compra isso aí, tá?
Só que qual que é o problema de debentures, né, pessoal? Debentures é ainda algo negociado somente em balcão, né? Igual o Jaime comentou ali, é um mercado grande, mas é pouco líquido, porque assim, se você quiser operar um debenture, por exemplo, o que você precisa fazer, meu? Você precisa ligar no seu banco, na sua corretora e tudo mais, tá? Então, é bem interessante, mas é um mercado ainda restrito, vamos falar assim. Primeiro que assim, pouca gente sabe o que é debentures, né? E cara, eu não sei se você já pode falar melhor sobre isso. Eu não aplico nisso, tá? Mas eu já vi debentures aí, cara, pagar 12%, 13% ao ano, né? Não sei se você já viu isso. Tem uns assim que acho que o desespero, o cara precisa muito de dinheiro, a empresa precisa muito de dinheiro, cara, paga uns valores absurdos. Só que você tem o risco da empresa, né? Você tem o risco da empresa, a corretora bota juros em cima, tem spread do banco e tudo mais. Só que você tem o risco da empresa, cara. Se a empresa quebrar, você se fudeu, né? Quem emite muito esses bonds também são governos, né? O governo brasileiro, o Tesouro. O Tesouro nada mais é do que emissão de título de dívida, né? Basicamente o Tesouro Direto é debentures, né? Ou seja, é emissão de título de dívida, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, o que ele mais faz é emitir título de dívida, né? Que basicamente um título de renda fixa, né? Tem prazos curtos, longos, quanto mais longo mais paga, quanto mais curto menos pagas, né? E tudo mais. Tanto é que nos Estados Unidos existem 3 perfis, né? Que é o The Bills, né? Que é até 1 ano, que é o Treasury Bills. Tem o Treasury Notes, né? Que é o The Notes, que é o entre 2 e 10 anos. E tem o The Bonds, que é de 10 a 30 anos, né? São os títulos. Aí entra em alguns conceitos bem interessantes. Por exemplo, os Estados Unidos é o maior pagador, né, o melhor pagador que existe, né? Tanto é que o ativo mais seguro que existe na face da Terra são os treasuries americanos, né? Os Estados Unidos nunca deu calote na história, né? Então, quando todo mundo tem muito dinheiro, quer buscar segurança, eles tomam títulos americanos, né? Tanto é que a gente vem falando bastante até sobre essa alta de juros, né? Essa alta de juros faz o quê? Faz o pessoal fugir dos emergentes, que é emergentes risco, né? E buscar o famoso flight to quality, né? Que é quando eu tiro o dinheiro do risco e coloco no lugar seguro. E com a alta de juros americana, o pessoal foge tudo para os treasuries. Por quê? Cara, você está colocando dinheiro em algo 100% seguro, né? 100% seguro, e ainda te dá rentabilidade em dólar, né? Então, por isso que todo mundo... Existe o flight to quality e esse risco de o governo americano, o Banco Central americano subir a taxa de juros mais do que o esperado, faz todo mundo tirar dinheiro do emergente, que é risco, e botar no lugar seguro, que são os treasuries, né? E só uma curiosidade, o maior detentor de treasuries, de debentures dos Estados Unidos, quem que é, Jaimão? China, né? Não sei quantos trilhões né? Tanto é que se a China resolver zerar todos esses títulos, ela quebra os Estados Unidos. Só que ela se quebra também, claro, né? Mas não, e a Pinco também. A Pinco também é detentor de muito título americano. Mas a China é 3 trilhões, se eu não me engano, né? E 3 trilhões é a liquidez da Pinco, né? Então é bem interessante, tá? Bonds é um negócio bem interessante, é bem amplo esse mercado, tanto de bonds quanto de debentures, né? Quem um dia tiver curiosidade, dá uma pesquisada sobre debentures, liga na sua corretora e pergunta sobre debentures e tudo mais, que é bem legal. É bem legal, só que existe o risco. Então, você vai comprar o debênture de uma empresa, analisa muito a empresa, tenha entendimento que aquela empresa é segura, só não corre risco de quebrar e não te pagar, né? Mesma coisa com tesouro brasileiro, Tesouro brasileiro já deu calote, Jaime? Eu não lembro se já deu calote ou não. Mas pega a Venezuela, por exemplo, deu calote, o Uruguai já deu calote. O Jaime falou que o Tesouro brasileiro já deu calote também.
Acho que o único que não deu calote no mundo foi o americano, por isso que é considerado mais seguro. Então, é um investimento, mas é um investimento de risco, né? Que tem o risco empresa, né? Que é o risco emissor, na verdade, né? O emissor pode quebrar. Esse emissor pode ser um governo, pode ser uma empresa, então tem que tomar cuidado. Na época do Sarney, né? Outra coisa que existe muito no mundo, aliás, antes de seguir, querem fazer alguma pergunta? Sobre bonds? Bonds, James Bonds. Beleza, vamos lá. O próximo item, que é o que todo mundo conhece, que é os mutual funds, né? Que é nada mais do que os fundos de investimentos, né? Que fui numa palestra ontem que o cara disse que o Tesouro é o investimento mais seguro no Brasil hoje. Estamos fodidos, né? Se o Tesouro é o mais seguro, imagina o menos seguro, né? Eu não acho que o Tesouro é o mais seguro, não. Não acho, mas enfim, vamos lá. O outro item que a gente vai falar, o Mutual Funds, tem muito nos Estados Unidos aí, que são os fundos de investimento, né? A ideia base de fundo de investimento é, eu sozinho não tenho dinheiro para fazer muita coisa no mercado, mas se eu juntar mais 1.000 caras com o mesmo capital que o meu, eu já tenho um montante interessante, né? E aí o que acontece? Esses 1.000 caras pegam e colocam o dinheiro na mão de um gestor, né? E esse gestor faz aplicações e traz rentabilidade para esses cotistas, vamos falar assim, né? Só que o grande X, né? Um fundo, hoje em dia, são poucos fundos que conseguem de fato rentabilizar, né? E se você pegar historicamente, tem fundos que rentabilizam muito no ano, não rentabilizam nada no outro, e aí você pega numa média de 5 a 10 anos, o fundo está no 0 a 0. Né? Então, hoje em dia, os fundos, eles têm tanto dinheiro, que fica difícil eles terem alocação para tudo isso. E aí acabam não rentabilizando como esperado, né? E acaba sendo um negócio mais, como que eu posso dizer, mais só para manter seu dinheiro do que qualquer outra coisa, né? Olá, se quer tirar cotas? Terá cotas, sim. Mas se o Brasil dá um calote, você perde a grana ou deixa de receber na data de vencimento? E chega, cara, não paga nunca mais, André. Se fudeu, essa é a palavra. Tá? Então, literalmente, você não recebe mais. Quebrou, perdeu, tá bom? Então, assim, pessoal, Mutual Funds é literalmente um fundo de investimento, tá bom? Que aí esses fundos têm grau de investimento, eles são auditados justamente até mesmo para poder mostrar para o mercado qual que é a performance dele, se tem ou não performance, e se é um fundo que vale ou não ser investido. E aí tem fundos de tudo que vocês imaginarem, pessoal. Tudo que vocês imaginarem. Equity, né? Fundo de equity que compra a empresa, dá um choque de gestão na empresa, depois vende a empresa mais caro, rentabiliza seus cotistas, fundos balanceados, fundos cambiais, fundos multimercados, tem fundo de tudo, né? Tem fundo do poço, tem de tudo, né? E então, assim, é bem amplo esse mercado de fundos, né? Tanto é que a Latos vai entrar nisso também, mas vai entrar para quebrar todos os outros fundos. Mas é um mercado muito amplo. Tem muita gente que tem muito dinheiro, não tem onde colocar esse dinheiro. Então, vai lá e concentra num fundo que acaba sendo interessante, tá? Na apostila que a gente vai liberar para vocês do curso, a gente aprofunda bastante nisso, tá? Então tá bem profundo essa parte aí. Vocês vão ser a primeira turma que vão ter acesso logo nos próximos... assim que acabar a parte teórica, vocês já vão ter acesso à apostila. E a apostila é bem aprofundada nisso, tá? Ficou bem bacana o material, tá? Então, como o nosso foco, é interessante só vocês saberem basicamente o que é, não que a gente vá se aprofundar nisso. Tá? Mas na apostila aprofunda mais, e quem quiser mais saber disso, vale a pena pesquisar. Tá? Temos outro aí que
é interessante também, que é o ETF, Exchange Traded Fund. Olha, é bonito hoje. Estou olhando isso. Como que é? Eu de novo. Exchange Traded Fund, tá? Que é uma ETF, né? É negociado em bolsa, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem alguma ETF? Tem ETF da... Tem, né? Qual que é a ETF, uma ETF aqui no Brasil? Tem vários. O BOVA11, eu estava tentando lembrar, obrigado, Marcos. É o BOVA11. Então, mas pensa assim, o BOVA11 é como se você estivesse comprando um pedacinho de cada ação que compõe o índice Ibovespa, tá? Então, em vez de eu ter uma fração de cada empresa, uma fraçãozinha de cada empresa que compõe o índice Ibovespa, eu vou lá tomar o BOVA11, BOVA11, tá? Que aí eu estou comprando basicamente o índice Ibovespa. Tá? Tem de S&P 500 também, tem de tudo, tá? Então a ETF é como que eu posso dizer, um exemplo bem claro, né? É como se fosse um ativo. Oi? Exatamente, perfeito. É um fundo de um índice, né? Ou seja, é a categorização de uma carteira carteira de empresas que compõem um índice, dentro da sua exata proporção, né? Aqui no Brasil, cada empresa tem um peso, né? Então, se você fosse montar na mão isso aí, você ia ter que comprar 100 Petro, 20 Vale, 15 Ambev e por aí vai, 10 Itaú, 7 Bradesco, para ter uma ETF, tá? Então, o que acontece? As bolsas vão lá e criam um fundo desses índices, entendeu? Então, você consegue comprar especificamente uma ETF, que é como se estivesse comprando uma ação, só que essa ação reflete um índice, tá? É a materialização de um índice, perfeito, tá? É como se fosse uma ação de um índice, tá? Fala, Renato de Oliveira Lopes. Os fóruns que você aprendeu no mercado americano não eram em inglês, né? Pior que era, meu irmão. Pior que era. Pode ver que eu entendi tudo errado, né? Nada, rapaz, sempre já tinha tradutor, né? Ah, beleza. Mas já tinha tradutor, tá? Então a ETF basicamente é você comprar como se fosse uma ação, ou um título, um fundo, só que esse fundo ele replica um índice. Pode ser o índice Dow Jones, pode ser o Nasdaq, pode ser o S&P, por aí vai, né? E particularmente falando, eu não consigo ver muita vantagem em ter isso, né? Mas enfim, alguém de vocês já investiu em alguma ETF aí, aqui no Brasil, BOVA11 da vida, alguma coisa? Vale a pena? A rentabilidade é boa? Eu particularmente nunca investi. Ah, é? É simplesmente como se estivesse comprando uma ação. Entendi. Entendi. Porque ele oscila basicamente no que é o Ibov oscila, né, por exemplo. Bem. Entendi. O Jaime falou que gosta. Eu nunca investi e nunca investirei, tá? Acho muito arriscado. Dólar é menos arriscado, né? E deixa eu ver aqui, ETF. Agora tem outro item também que é importante, que é a REIT, né? Que é Real Estate Investment Trust. A palavra trust traz alguma lembrança para vocês? É? Traz o quê? Rapaz, eu penso em trust, eu lembro do Cunha, velho. Né? Em teoria, trust vem da ideia de confiança mesmo, né? Mas o trust, vamos abrasileirando ele, é um fundo imobiliário. Ou seja, é uma empresa, né? É uma empresa que aceita vários cotistas, e essa empresa faz o quê? Investe em propriedades, né? E essas propriedades podem ser shopping, prédios, uma série de coisas.
E isso faz com que vire um fundo imobiliário. Então, assim, puta, eu quero ser sócio de um shopping. Eu não tenho dinheiro para comprar um shopping. Então, eu vou lá e invisto num REIT, né? E que é Real Estate Investment Trust, né? Eu invisto num trust, que esse trust, ele vai lá e vai comprar um shopping, vai alugar as lojas desse shopping, e a rentabilidade daquilo, eu vou obter uma porcentagem disso, né? Que nada mais é do que fundos imobiliários, que teve uma época aqui no Brasil, deu um boom, né? Eu lembro que teve um boom, eu investi nisso também, ganhei dinheiro com isso, e depois, cara, sumiu, né? Começou a ter muito vacância, né? É vacância que chama, né? Quando começa a ficar vazio. E isso acabou quebrando vários fundos aí, né? Teve uma época que tinha muita empresa que alugava para Petro, para o Banco do Brasil e por aí vai, né? Que, pô, alugar para o governo é a melhor coisa que existe, né? Só que aí, meu amigo, começaram a ter corte e tudo mais e cancelar contrato, uma série de coisas, começou a quebrar um monte de fundo, né? Então, é um investimento que existe bastante aqui no Brasil, não sei como está hoje em dia. Já foi melhor, mas deve ter ainda, né? Mas já foi melhor. Mas nos Estados Unidos é muito usado. 2008, não sei. Não lembro dessa época como está. Né? Então, eu fiquei sabendo também que estava melhorando. Não lembro quem comentou comigo que estava olhando bastante para isso e estava começando a surgir oportunidades. Eu prefiro ficar de fora. Eu acho muito arriscado. Eu acho tudo arriscado, né, meu? Só dólar é CPI e petróleo que não é arriscado. Exatamente. Sou dono de shoppings boas, Williams. Fala, Leonardo. Pessoal, não levanta a mão, você não vai fazer pergunta. Por que você lembra do Cunha? Interrogação. Não sei se você lembra, Leonardo. Uma das coisas que pegou e que ferrou a vida do Cunha foi que ele tinha participação em trusts americanas e ele falava que não tinha. Eu falei, não, mas a trust não é minha, meu. Mas vai estar lá o seu nome. Não, mas não é meu. Tipo Maluf, né? Não é meu. Então por isso que eu lembro do Cunha, porque foi muito exposto na mídia isso aí, né? Que foi uma das coisas que queimou bastante ele, que acabou dando ruim para ele, que ele foi preso, né? E que ele tinha participações em trusts americanas. Não é nem americanas, né? Era em outros lugares aí. Paraísos fiscais aí. Fala aí, Bruno Amaral. Acho que é na Suíça, né, Anderson? Boa. Lato, já vi você comentando que investe em imóveis nos Estados Unidos. Também já falei com alunos do MA que fizeram o mesmo. Esse tipo de investimento será comentado no curso? Não. Na verdade, sim e não, Bruno. Eu vou falar agora sobre isso, tá? Que é o Tax Deed, Tax Lien, tá? E eu não sou especialista nisso, né? É algo que você precisa, caso você pretenda fazer, é importante você estudar. Eu já ganhei dinheiro com isso, já perdi dinheiro com isso, tá? Adquiri imóveis que eu tenho até hoje lá nos Estados Unidos com isso, né? Dei uma sorte tremenda, isso eu posso falar que eu dei sorte, porque é muito difícil quem não é um expert nisso conseguir tirar proveito disso, tá? Eu não vou nem explicar muito o que é isso, tá? Mas Tax Lien e Tax Deed, né? Tax Lien Certificate e Tax Deed é algo referente a você comprar dívidas de hipoteca dos Estados Unidos, tá? Eu não diria nem que é arriscado, né? Mas o que acontece? Para você de fato tirar proveito disso, você precisa conhecer muito o mercado imobiliário americano, conhecer muito o território americano e por aí vai. Ou seja, precisa ser especialista nisso, né? Tem muito brasileiro hoje em dia que só faz isso nos Estados Unidos, né? E ganha muito dinheiro com isso, tá? A gente trouxe um cara que é brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos, para falar sobre isso. Claro, puta vendedor, né? Mas a palestra foi bem bacana, porque na palestra ele explica o que é Tax Deed e Tax Lien, né? De uma forma até bacana, simplificada, e ele explica isso aí, tá? Então, o Segundo está colocando agora no grupo de news, tá? O Segundo está colocando agora no grupo de news o link dessa palestra. Então, eu aconselho vocês a assistirem, tá? A palestra tem acho que dos 40, 50 minutos, tá? Não mais. É mais? Uma hora, mais um pouquinho uma hora, não passa muito mais de uma hora, tá?
que é uma palestra do Marcos Jacober, que ele é um especialista nisso, é um brasileiro que está há muitos anos nos Estados Unidos e que só trabalha com isso, com a American Tax Deed, Tax Deed, Tax Lien, tá? 2 horas e 15. São 2 horas de palestra. Se prepara. Mas é bem legal, foi um bate-papo bacana, né? Para quem quer saber mais sobre isso, vale a pena assistir ali, tá? Como eu não sou especialista nisso, eu preferi deixar vocês assistirem ali. Na apostila eu falo um pouco mais aprofundado sobre isso, tá bom? Como não é o foco do curso, e a ideia é só para dar para vocês a ideia do que tem ou não de investimento lá fora. Esses dias eu estava conversando com um amigo que está investindo bastante nisso, um brasileiro também, que fez meu curso de mercado americano, conheceu o Tax Business ali. Não sei se você lembra do Alex Carioca. Né? Ele mudou para os Estados Unidos, está vivendo só disso, tá? Ele está vivendo só disso, e até eu estava conversando para falar com ele como está o mercado, ele falou que está ótimo. Depois do Trump o mercado ficou muito bom, né? Porque que acontece? Muita gente não paga suas hipotecas, né? Não tem condição de pagar suas hipotecas e tudo mais, e principalmente na crise do subprime lá, tá, em 2008, muita gente não pagou suas hipotecas e tudo mais, e os condados, né, vendem essas hipotecas. Então eu posso lá comprar essa hipoteca e o condado fala, olha, eu me paga essa hipoteca do cara aqui e eu daqui 1 ano eu te dou 10%, 12%, né? Se até o final do período de passar esse 1 ano o dono da casa não pagar a hipoteca, né, o condado me dá o direito de ficar com a casa. Claro, tem 1 bilhão de complexidade por aí, né? E é por trás disso. Mas basicamente é isso. E depois também tem os leilões e por aí vai, tá? De casas tomadas. Então, assim, assistam a palestra. Acho que vale a pena, tá bom? É até divertida a forma que ele coloca a esposa, a empregada, tudo para ser bonecos, ele faz ali para apresentar, então é bem legal. O cara falou que tem um filme no Netflix sobre isso, né? Então é bem legal. E o leilão americano? Que leilão americano, Walter? Entendi. Então, é para conhecimento. Claro, pode ser que fala, caralho, é isso que eu quero para minha vida, eu vou estudar isso aí, né? Mas é mais para conhecimento que a gente está passando aqui para vocês terem noção do que tem sobre investimentos americanos, tá? Então, a pretensão era dar uma passada em tudo para vocês terem uma noção do que vocês podem investir no mercado americano. Só tem isso para investir no mercado americano? Claro que não, meu. Tem 1 zilhão, né? Tem 1 zilhão de coisas para investir. Mas essas são as coisas, vamos dizer assim, que eu considero interessantes. O que eu quero para minha vida é você lá. Eita, porra. Fala, Rafael Ferreira. Eu perdi a parte do manual. Quando vai ser liberado? Mês que vem. Mês que vem. Tá bom? Bom, é isso, pessoal. Tem dúvidas aí? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? É tranquilo o conteúdo. Você vai ver que é bem tranquilo. A aula que vem fica um pouco mais apertado, na outra fica um pouco mais apertado, e aí depois aperta muito. Não é mais humilde, mudou o boné agora, é Nike. É que o outro tava sujo, pô. Eu só usava o outro, ele tava sujo, aí tinha que lavar isso. O Ferrugem que gosta desse boné aqui. Tem muita teoria pra uma aula pra você. Você ajuda a gente a diversificar capital? Ô Morgão, vou ajudar isso quando tiver Lattes Capital, tá? Por enquanto, acho que não sou o melhor cara para falar isso, não. Quando na Lattes Capital, a gente vai ajudar. As dúvidas ficam para a próxima terça, sim. Desde que vocês coloquem dúvida, tá? Uma coisa importante. Se não tiver no mínimo 10 perguntas, não tem aula de dúvida, porque não tem sentido. Tá bom? Não tem ano que vem, Marlon. Lá, o filme do Netflix chama 99 Casas, né? Justamente sobre Tax e Tax Lien. Vale a pena assistir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Assim, somado informação, eu sei que alguns já querem operar logo, mas é importante ter essa base do que é o mercado americano e o tamanho dele, para vocês terem sempre consciência
do tamanho do mercado que vocês vão começar a atuar, até mesmo para saber o tamanho do mercado que a gente atua, né? Então é bem legal, tá bom? E assistam, olha lá, o Jocélio quer porque quer falar das opções binárias. Eita porra, meu, que é essa merda, Jocélio, isso é cagada, meu, isso aí é risco, entendeu? Isso aí não é legal não, Jocélio, sério mesmo. A gente sabe que existe, Jocélio, só que não presta. Não, é sério, não deve ser não, tô afirmando pra você, tá? A gente sabe que existe, mas isso aí é furada, tá bom? Vamos pra lá, vamos pra coisa séria, pra coisa mais séria, tá bom? Certo? Bitcoin presta? Depende pra quem, né? Bom, pessoal, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Assistam a palestra lá que o Ferrugem já colocou no News, é bem legal, vale a pena. E vamos que vamos, tá bom? Pergunta aí, fala aí, Renato, quer perguntar alguma coisa? É tudo que pode ser usado como margem para não deixar o dinheiro parado na corretora? Mais para frente vai falar sobre isso. Fala, Fredi. Uma dúvida da aula passada ainda. É possível, é viável abrir conta em banco americano sem sair do Brasil? É. A gente vai falar, a gente vai se aprofundar nisso ainda, tá, Fredi? Sobre abrir conta e tudo mais. Semana passada a gente só deu um overview do que a gente vai ver no curso, tá? Mas é possível sim, tá? E a última ali, Jonathan. Aquela plataforma da Interactive Brokers, AWS, não rola operar futuros também? Tentou usar. Rola operar futuros, mas é muito cara, Jonathan. A corretagem da Interactive Brokers é caro, abrir conta na Interactive Brokers é caro, é tudo muito caro. Fala, Maurício. Uma informação que é interessante todo mundo saber que é, os meus nomes, os maiores ETFs que tem são o SPY, que é o do pequeno, e o Triple Q, que é o do da NASA. O Maurício comentou aqui uma informação interessante. Ele estava falando sobre as maiores ETFs. Uma delas é a SPY, né? SPY, que é do S&P 500, né? Que espelhou o S&P 500, e a outra, né? Triple Q, né? Que é da NASA, né? Show. Boa, valeu, Maurício. Tá? E o IPO da Lattes Capital, puta, vai te mudar, né? Uma coisa por vez, né, Luigi? Vamos abrir ela primeiro, né? Tá? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí, né? Aproveitem, depois vejam a palestra do Jacober e daqui a pouco também tem o debate, né? E mais uma vez aí, parabéns para a nossa querida Tati aí, viu? Felicidades para a vida. Tá? Boa noite para vocês, um beijo para vocês. Até amanhã cedo, no Boleta, pessoal. Gravação interrompida. Vamos lá, pessoal. Quero que o vídeo também não vá para lugares.